meu nome é Thiago Freitas. Estamos dando início aí ao nosso BIQ Podcast, né? Falando um pouco sobre o Junho Laranja. Para contextualizar, para quem está nos assistindo e não conhece, é um mês voltado à prevenção de incidentes e acidentes lá na linha viva. Para esse bate-papo, contamos aí com a participação do nosso convidado ilustre, que é engenheiro civil de formação, também foi presidente da companhia Docas, e hoje é diretor regional responsável pela superintendência do Senai, filho do grande deputado Ariosto Holanda, Paulo André. É uma satisfação, Paulo, estar falando com você. Obrigado por ter dado aí um pouquinho do seu tempo para a gente, para estar participando desse nosso bate-papo. Também contamos com a participação aí do engenheiro eletricista de formação, também professor, já formou vários eletricistas aí na área do Rio Grande do Norte, e hoje é coordenador de um contrato de linha viva, né, que é o Plínio Henrique. Obrigado, Plínio, também por estar participando com a gente aqui nesse momento. E também contamos com a participação do engenheiro de produção, de formação, eletrotécnico, já foi gerente de um contrato de linha viva lá na Colômbia e em Goiás, e hoje gerencia um contrato de linha viva no Rio Grande do Norte. Elano Xavier, obrigado também, Elano, por estar participando aí com a gente te agradece também. E para a gente realmente iniciar o nosso bate-papo aqui, né, fazer uma pergunta aqui para o Paulo. Paulo, para a gente entender aí, queria que tu contasse um pouquinho aí da tua trajetória, até chegar à diretoria regional do Senai, né, que eu acho interessante a gente entender esse percurso. Geralmente o pessoal vê só o final e não enxerga o começo nem o caminho percorrido. Então é bem interessante a gente entender isso. Se puder falar, Paulo, para a gente agradece. Bom, eu fico feliz, agradeço o convite, né, um convite para mim e por Senai especial, porque em se tratando de uma empresa exemplar, uma empresa que tem um zelo pelos seus colaboradores e pela qualidade e segurança dos serviços que é prestado à sociedade. Então, é com muito orgulho e com muito prazer que hoje eu estou aqui, nesse momento, com certeza eu vou aprender muito, vai ser muito enriquecedor. Eu sou engenheiro civil, né? Minha profissão, eu digo eu sou porque a minha profissão é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal do Ceará, em 91. E logo em seguida eu trabalhei 2 anos numa construtora daqui e montei minha própria construtora com um sócio. Passamos 11 anos construindo e com sucesso, com tranquilidade, e depois passei o bastão para ele continua ainda na sociedade, meu amigo e irmão, e hoje aí depois eu fui para o Instituto Centec, aí voltei mais para a área de gestão, principalmente focando na inovação e na qualificação profissional. Você iniciou as palavras falando do meu pai, ele gosta de ser, obviamente, o deputado foi dentro da escala que ele gosta de ser chamado primeiro professor da Universidade Federal por 33 anos, engenheiro civil também, tem mestrado em engenharia, meu pai em engenharia biomédica, passou pela Coelce, ali na época Conefor, foi secretário de Estado 3 vezes, então como a linha dele é uma linha que sempre foi pautada em educação, tecnologia e inovação, eu acabei indo para o Instituto Senai, o Instituto Centec, e fiquei numa diretoria chamada Diretoria de Inovação e Extensão. Então, lá, passei 2 anos nessa diretoria e implantamos 4 grandes projetos, que é o biodiesel, vocês ouviram falar muito, né, do biodiesel, depois com arranjos produtivos locais, principalmente no interior do estado. Trabalhei também fortemente com capacitação, no interior também 40 centros vocacionais tecnológicos e também com incubadora de empresas, juntamente com o BNB e o SEBRAE e o Instituto Centec. Então, depois eu fui chamado para ser diretor do Porto do Mucuripe, aqui na Companhia Docas do Ceará, numa diretoria chamada de Gestão, Operação e Infraestrutura Portuária. Passei 3 anos e logo em seguida passei 5 anos como presidente daquela companhia. E lá também nós construímos um centro de capacitação, um centro de treinamento
é o único porto do país que tem um centro de treinamento dentro da área portuária, dentro da área primária. Fizemos muitas parcerias, inclusive com o Senai à época, e passei esses 8 anos na Companhia Docas. E aí, quando foi em 2014, fui chamado pelo, à época, presidente eleito da Federação das Indústrias, Beto Estuda, que fui chamado para compor o seu staff, sendo diretor regional do Senai. Passei 5 anos com o presidente Beto, e agora, em 2019, o presidente Ricardo Cavalcante foi eleito por unanimidade, já era diretor da casa, presidente do sindicato, já tinha mais de 26 anos como diretor da casa, foi eleito e me convidou para continuar o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Senai como diretor regional. Então, assim, rapidamente, a minha carreira é essa. Tive a oportunidade também de lecionar na Universidade Vale do Acaraú, em cursinhos aqui, mas hoje, há algum tempo, eu estou na área da gestão, principalmente voltado agora exclusivamente em capacitação, qualificação, inovações e novas tecnologias. Então, rapidamente, o meu histórico é esse. Muito obrigado, Paulo, por ter contado um pouco da sua história. Acho muito interessante a gente entender isso, né? Que, como eu disse lá no começo, o pessoal as pessoas só veem o final, o produto final, mas entre esse caminho tem uma grande história aí de sucesso. Plínio, eu também queria que tu contasse um pouco aí da tua história, da tua trajetória, né? Que eu acho interessante que as pessoas que vão nos assistir saibam que estamos aí bem servidos de convidados. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Elano. Boa tarde, doutor Paulo André. Me chamo Plínio Henrique, certo? Sou engenheiro eletricista de formação, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pós-graduado em gestão de projetos. Lecionei também vários cursos técnicos aqui na região do Rio Grande do Norte. E há 8 anos eu estou trabalhando na área de distribuição, certo? De energia, né? Na parte de construção e manutenção de redes elétricas. Atuo na BIQ há 3 anos, certo? Aqui no contrato do Rio Grande do Norte, que presta serviço para a COSER. Não tenho a maior experiência, não comparado a vocês, mas acredito que a troca de informações é muito válida, certo? Acredito que é uma oportunidade única a gente ter um momento como esse, e a BIQ está nos proporcionando, né? Principalmente no mês do Junho Laranja, que é voltado para a linha viva. Então, acredito que a gente vai ter um bate-papo bem interessante aí, pessoal. Obrigado, Plínio, pelas suas palavras. E o intuito é esse, né, Plínio? A gente conhecer um pouco de cada um para que a gente desenvolva uma conversa bem legal. Elano, por favor, também toma a palavra aí, conta um pouco aí da tua trajetória. Boa tarde, Tiago. Boa tarde aí, Plínio, Paulo. Tiago, é um momento de muito orgulho, né, cara? Eu me lembro que em 2006, quando eu chegava aqui, e hoje a gente vê como o tamanho da BIQ. A BIQ está um tamanho que mensurável, bem estruturada, o pé firme. A minha história de profissional toda dentro da BIQ, né, uma empresa que realmente aposta nessa linha de crescimento, uma empresa bem especialista na linha viva, como todos os setores. Eu diria que BIQ é uma empresa completa. Onde se mexer vai estar com o pé ali bem firme, sabendo que está pisando, né? Ano passado eu me formei em engenharia de produção e, como todos os outros cursos, bem apoiado pela BIQ. Então, assim, é muito orgulho a gente estar num momento desse, um momento da evolução, a gente poder trocar essa ideia, compartilhar essa emoção e os conhecimentos também aí com tantas pessoas. Eu já guardei aqui a caneta aqui para escrever, anotar alguma coisa de aprendizado, só gigante aqui dentro. Então, aí, muito orgulho, muito obrigado por esse momento aí, satisfação. E vamos embora aí, que tem muita coisa boa que vai vir aí dessa podcast e aprendizado, compartilhar. Eu digo assim que a gente cresce quando compartilha. E bacana, a BIQ está abrindo as portas também para compartilhar todo o conhecimento, toda a expertise com a turma que está aí fora. E é isso que a gente sabe fazer, compartilhar, treinar e capacitar. Se a gente for olhar aí a quantidade de profissionais que já estão formados aqui dentro para o mercado e está formando, e é o que nós estamos fazendo aqui, compartilhando um pouco da expertise, aprendendo e sendo quem a gente sabe fazer
É muito bacana. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Elano. Obrigado aí aos convidados, né? A gente agradece as palavras. E, como você disse, Elano, lá no início, a BIC começou esse projeto do Junho Laranja e da Linha Viva. E mais no início ainda, e aí eu dirijo a pergunta ao Paulo, né? Queria saber, que é dúvida de muita gente, Paulo, como é que começou essa parceria, esse casamento aí entre BIQ e Senai, né? Que deu muito certo, voltado aí à Linha Viva, que é o nosso principal foco no Junho Laranja. Bom, Tiago, agradecer também as palavras aí do Plínio e do Elano, né? Nossos amigos aí, colegas de profissão. A BIQ tem uma história fabulosa no nosso estado. Ela iniciou, né, toda essa parceria com o Senai. Eu não estava nem no Senai, né? Já veio, salvo engano, já tem aí aproximadamente aí mais de 20 anos dessa parceria com o Senai, que eu digo que é de muito sucesso. Por que é sucesso? Porque é uma parceria, né? É um ganha-ganha dos dois lados. Em muitas situações, eu digo o seguinte: o Senai ele atende a 27 segmentos industriais diferentes. Então, conversando antes de ontem com um professor meu, o avanço tecnológico, o avanço das inovações, ela está exponencial, ela é rápida demais. É diferente daquela época que, imagina uma mudança de um CD ou de um disco de vinil com um CD, demorou mais de 15 anos. Então, hoje, a evolução é muito rápida. Então, se não tiver a parceria, fica difícil de qualquer instituição conseguir manter toda eu posso até dizer a qualidade, porque a gente precisa de laboratórios, nós precisamos de equipamentos. Mas, antes de tudo, escola é professor. Se não tiver o professor qualificado, habilitado, os demais são acessórios, que são importantes. Então, nós preservamos muito pelos nossos instrutores, né, pelos nossos professores, e aí a gente vai trabalhando. Se a gente for olhar lá atrás, há 20 anos atrás, equipamentos, né, Plínio, era diferente. Tiago, que está aí na ponta, sabe como é. Hoje a coisa tem uma pegada diferente. Então, eu qualifico como de sucesso. Agradeço a BIQ e parabenizo por estar nos dando a oportunidade desta parceria. Como eu digo, se não fosse a parceria da BIQ, a gente não tinha conseguido fazer. Eu digo, a parceria mesmo, ajudando com equipamentos, vocês sabem disso. Então, e o Senai certifica juntamente com o olhar de vocês. Então, hoje, a gente pode, de um tempo para cá, salvo engano, de uns 6, 7 anos, nós já estamos podendo customizar cursos, não são mais cursos de prateleira, aqueles que duravam 7, 8, 10 anos. Não. Amanhã, surgindo uma inovação diferente, sei lá, dentro de um transformador, dentro de um quadro de medição, então, nós estamos, sim, com condição de customizar alguns cursos. Essa é uma diferença bacana do Senai, que a gente não tem aqueles cursos só de prateleira. Então, eu digo que é um sucesso, começou lá atrás, e Linha Viva é segurança, quer dizer, tudo a gente tem que ver segurança, mas principalmente em alguns cursos ou algumas capacitações, a gente tem que redobrar o nosso olhar no que diz respeito à segurança. Então, eu gostaria de parabenizar, agradecer mais uma vez essa nossa parceria que, salvo engano, já formamos, eu acho que o Tiago pode dizer até melhor do que eu, mais de 850 colaboradores em mais de 28, eu acho que já 30 cursos, e vamos reiniciar um agora, né? Estamos acabando aí se Deus quiser, a pandemia. E deixar claro uma coisa, né? Aqui uma opinião minha, gostaria de ouvir também depois vocês. Nós estamos reinventando, por conta da pandemia, e alguns cursos em EAD, Educação à Distância. Mas, obviamente, que alguns cursos, a educação à distância ela tem que ser até certo nível. Por quê? Porque o aluno ele tem que estar lá na mão da massa, tem que estar vendo, tem que estar observando de perto, tem que ter aquele calor, aquela energia. Então, mas o mundo está seguindo aí essa linha de educação à distância. Nós estamos, sim, também nos reinventando, mas se não tiver qualidade, né, não tiver uma metodologia confiável, a gente nem começa.
Então, a gente conversa com os parceiros para dizer, é isso aí, está na linha certa? Tá. Agora, os cursos do Senai, eles são híbridos, né? Esses que são em EAD. Até há pouco tempo, nós não tínhamos nenhum curso em EAD na área ou de energia, ou de automotivo, enfim. Mas como acabou sendo a necessidade para os alunos não ficarem parados, a gente também tem alguns cursos voltados na área de energias em EAD. Então, era isso, Tiago, é nessa linha que nós estamos desenvolvendo, inclusive agora, um novo curso para atender às necessidades da sociedade, principalmente aí da parceria que a gente tem com a BIQ. E é muito interessante, né, Paulo, que a pandemia ela provocou isso na gente. A gente teve que nos reinventar. E o Senai, ele é um sinônimo de excelência, ele é um sinônimo de qualidade. Então, a gente conhece aí a potência que é o Senai e, é como você disse, deu muito certo essa parceria. E aí, Plínio, vindo lá daquela pegada do curso, né, em si, lá do começo, o curso ele é 30% teórico e 90%, 30% teórico e 80% ali, 70% prático. Quais são, assim, os principais procedimentos, Plínio, que é visto num curso e que é para se iniciar uma atividade de linha viva, Plínio, assim, na tua concepção? Tiago, complementando um pouquinho do que o Paulo falou, né? A instituição ela é de extrema importância no processo, né, de formação de um eletricista, de um profissional. Ela vai criar a base, certo, teórica e em casos práticos para o colaborador poder crescer e exercer aquela função, certo? E aí na linha viva a gente tem um processo interno dentro da BIQ que a gente faz acompanhamento de mais ou menos um ano, certo? Com o eletricista de linha viva, vendo as habilidades dele, a parte psicológica, a parte física, a parte de treinamentos e a própria parte prática de serviço, certo? Então, a gente tem esse acompanhamento pedagógico com o pessoal, com psicólogos, com analista de RH, com coordenador, com engenheiro, para poder ver como é o crescimento desse colaborador. E aí a gente tem na linha viva dois procedimentos iniciais e eu diria que básicos e de extrema importância. A linha viva, para se trabalhar, precisa trabalhar com a situação de bloqueio, certo? Bloqueio do sistema elétrico, e precisa se trabalhar com cobertura, certo? São dois pilares principais para a linha viva poder trabalhar. E a gente tem o seguinte, o que é o bloqueio, né? O bloqueio, a gente tem alguns equipamentos no sistema elétrico que eles fazem o corte de energia no possível problema do sistema. Eu tenho lá uma árvore que está tocando na rede, certo? Em situação normal, um galho da árvore toca na rede, a rede vai desligar e automaticamente ela vai religar, certo? Porque não é um defeito contínuo. Existe a quantidade de vezes que a rede vai poder desligar. Desliga. E isso não é o correto, certo? Então, é feito um estudo na quantidade de tempo que o equipamento vai religar e quantas vezes ele vai religar, certo? Quando eu tenho uma equipe trabalhando com linha viva, com a rede energizada, se por acaso eu tiver um problema, é para aquela rede desligar e não ligar mais, concorda? Porque eu tive algum defeito, alguma situação aconteceu. Então, eu tenho o bloqueio, certo? A equipe vai trabalhar lá no local, existe um documento que é solicitado à concessionária, e aí a concessionária concede a autorização para fazer esse bloqueio do equipamento. Então, a equipe vai estar resguardada a qualquer defeito, certo? A qualquer falha que acontecer, o sistema desligar e não religar mais. E aí é feito todo um processo para poder religar, certo? Entra em contato com a equipe, verifica o que aconteceu, se foi com eles. Se não foi com eles, eles pedem para a equipe se afastar do sistema, faz o teste de ligar e ver se o sistema vai aceitar. E, enfim, é o primeiro procedimento. Segundo procedimento é em relação às coberturas, certo? A equipe de linha viva, a gente tem a atuação da linha viva trabalhando hoje na média tensão até 13.800 volts. E essa equipe, ela trabalha com a rede energizada, porém toda coberta, certo? Luvas, mangas e a própria cobertura
dos cabos energizados, das partes vivas, certo? Para que não haja contato entre parte energizada e parte desenergizada, certo? Eu acredito que o Elano vai dar uma palavra um pouquinho sobre a parte das coberturas. E eu acho legal você comentar, porque é uma dúvida que é gerada por muitas pessoas, esse trabalho da linha viva energizada, né? E aí você tocou num ponto específico, que foi de cobertura, e aí quando eu direciono a minha palavra e a pergunta para o Elano, Elano, esse serviço ele é muito complexo e muito complicado, e de extrema, existe um risco ali envolvido. Como é que a pessoa faz para desenvolver essa atividade e não acontecer nenhum choque, nenhum acidente na linha viva? Tiago, só pegar aqui o gancho um pouquinho do Plínio, antes de responder a sua pergunta. Quando eu comecei na linha viva lá em 2008, eu passei um ano aí com o Henrique, com os supervisores da época, para aprender os procedimentos de linha viva. E assim, para mim era, para que eu passar um ano, se eu já fiz o curso, se eu já pratiquei, mas esse cuidado da BQ, ele vem permanecendo mesmo com os custos. Eu lembro que na época eu recebi o salário para estar ali aprendendo e sendo preparado, né? Um outro ponto também que eu olho da linha viva, a gente teve agora, BQ, mobilizamos um contrato na Colômbia, né, em Bogotá, e a minha grande preocupação, como é que a linha viva ia trabalhar, né? Quais os procedimentos da linha viva em Bogotá, como é que eles trabalham lá, e basicamente se segue os mesmos procedimentos, alguma coisa muda ali, alguma cobrança, mas o procedimento de cobertura ele é igual, ele é universal. Essa preocupação de se proteger das partes que podem ser energizadas. Então, hoje na linha viva, tem que se cobrir tudo, tanto as partes energizadas quanto as partes sujeitas a ser energizadas. É muito importante também que quando o eletricista for trabalhar, da maneira com que ele vai entrando, ele vai reforçando suas costas. Se ele vai trabalhar numa fase C, ele cubra a fase A, ao entrar ele reforça suas costas com uma cobertura circular e assim ele vai se reforçando até que não permitir que a parte desenergizada venha a ser energizada ou tenha um curto ali, ou ele venha a sofrer algum dano. Da mesma forma, quando ele for saindo, ele vai tirando as coberturas na mesma sequência, para que ele venha saindo protegido. Então, cobrir as partes energizadas e sujeita à energização é muito importante. Se o eletricista de linha viva hoje ele manter esse cuidado, ele tiver essa atenção em se proteger, em cobrir, a gente não tem acidente ou situações desagradáveis. Então, hoje, a cobertura é um dos pontos muito importantes na linha viva. Como eu digo assim, hoje na linha viva é maestria, né? É aquela calma de trabalhar, não precisa ter pressa, tem que ser na calma, na tranquilidade, tem que saber realmente o que está fazendo, onde está entrando, o que é que vai fazer. Então, isso faz o diferencial aí das turmas que têm trabalhado, se protegido de situações desagradáveis. Legal, Violante, saber disso. Muito legal. E, Paulo, você falou aí de uma questão interessante, que é a questão do Senai estar se reinventando, né? E a gente sabe que a realidade de 5 anos para trás não é a mesma de hoje. Existem novas crenças, existem novos comportamentos e novos hábitos. E quando foi que teve esse estalo do Senai para, vamos direcionar o nosso caminho para esse aqui? Como foi que isso começou, Paulo, lá no Senai? Bom, Tiago, a gente, como eu falei anteriormente, há um processo de evolução exponencial nessas transformações digitais, que hoje o mundo é digital, né? Indústria 4.0, por exemplo. Então, uma pergunta foi boa, porque eu tive há 4 anos atrás, eu tive na Alemanha, tive 2 vezes, passando um mês lá, me capacitando da indústria 4.0. O que quer dizer isso, Plínio, Elano? Fui ver em loco aquelas palavrazinhas mágicas, como é que se aplica a internet das coisas, inteligência artificial, big data, computação quântica, sensorização, robotização, enfim. Aí eu disse assim, eu quero saber essa aplicabilidade aqui no Brasil, né? Porque está rodando lá na Festo, está rodando lá na Bosch, está rodando lá em um bocado de canto na Alemanha, que é o berço da indústria 4.0. E aí, primeira coisa que eu vi, né? É óbvio, não se faz inovação se não tiver educação. Então, o técnico lá,
ele sabe ler, sabe interpretar um manual novo que chegou. Aqui, lá, praticamente 100%, praticamente mesmo, 100%, no mínimo 95% sabe ler, ter uma outro idioma, ter uma língua, sabe interpretar um catálogo. Então, quando a gente identifica que sem educação a gente não inova, fica um vácuo aqui, então foi o primeiro estalo que me veio à cabeça. E lá eles fazem muito bem isso, eles capacitam para o trabalho, tem essa pegada. Então, o que é que nós fizemos aqui? Em você falou agora dos últimos anos, em 2017, nós contratamos uma empresa chamada Advise para fazer um diagnóstico, uma pesquisa mesmo, e um diagnóstico em 22 segmentos industriais, convidando presidentes de sindicatos industriais, o governo do Estado, empresários, a sociedade, para que a gente discutisse um novo modelo, um modelo que pudesse atender a nova realidade de trabalho que exige novos conhecimentos. Então, nós mudamos o nosso portfólio. O portfólio do Senai hoje é um portfólio atual, enxuto, diferente de 5 anos para trás. Hoje ele tem essa pegada. Agora, identificamos também duas situações importantes, que a gente não deve mais só tratar o Senai. Eu digo Senai, mas eu dou como até uma dica para todos. Não só a parte técnica, a parte técnica, a gente tem que trabalhar o comportamental. Que aí a gente está já colocamos na aprendizagem industrial e vamos colocar nos nossos cursos técnicos também uma cadeira chamada Educar para Valores. É tratar ética, é tratar os valores humanos, é tratar segurança, é tratar liderança, é tratar virtudes, né, como gentileza, como saber dizer um muito obrigado, não parar numa vaga de idoso, que a pessoa não é idoso nem de deficiente, enfim, tudo isso abordando esse tema que também é importante para o equilíbrio, porque não adianta ter um técnico altamente qualificado se ele não for ético, concorda? Né? Não tem como, isso aí acaba sendo nocivo para a empresa. Então, eu digo que... E a outra é o empreendedorismo. Nós estamos também colocando uma cadeira, uma disciplina, em alguns, não são em todos, porque às vezes não tem o tempo necessário, mas os cursos técnicos de aprendizagem e de aprendizagem do Senai vai ter a cadeira de empreendedorismo. Por quê? Porque às vezes não dá para a própria indústria ou o governo, não dá para abarcar a quantidade de profissionais que estão qualificados. Então, eles teriam condição de montar seu próprio negócio. Exemplo, a BIQ vai capacitar, vai abrir, vai ajudar o Senai, vamos botar 20 vagas aqui para a sociedade, para a comunidade. Essas pessoas que foram ser capacitadas, eles podem vir a ser ou um funcionário colaborador da BIQ, ou então eles podem montar um negócio, pode ser de refrigeração, pode ser de soldagem, pode ser de alguma outra, e que seja um cliente de vocês. Então, essa cadeia é muito bacana, é muito importante. Então, nessa perspectiva que é inovação, mas não se faz sem educação, o educar para valores, trabalhar as competências comportamentais e também o empreendedorismo. Repito, tudo vindo de um diagnóstico, de uma pesquisa para atender, ser mais assertivo para a indústria. Então, era mais ou menos nessa pegada que o Senai despertou, nessa nova pegada. Pegando o gancho aqui do Paulo, da educação, se a gente imaginar há 10 anos atrás, nós tínhamos encarregado que ele não sabia ler. E a educação hoje está muito forte, né? Esse entendimento hoje de ter um eletricista com nível de 2º grau, hoje a gente ter o encarregado a nível técnico, para que ele tenha outro entendimento e a preocupação de ler os procedimentos. Então, a educação ela é a base de todos os outros passos que é para ser dado. Imagina a gente entregar um manual ou uma norma técnica para o eletricista encarregado que não sabe ler, não tem aquele nível de entendimento, né? Você imagina que não ia ter eles aprendiam realmente na prática e poderia aprender errado ou certo, porque quem estava ensinando muitas vezes também não tinha essa capacidade técnica de estar ensinando.
aprendi ali no dia a dia. Então, a educação ela é muito importante para o nosso negócio, questão de segurança, questão de se capacitar, tem que ter um incentivo para que esses colaboradores venham se capacitando, porque muitos estão ficando fora do mercado, porque muitos não buscaram a capacitação. Se a gente imaginar hoje, tem eletricista que é muito bom, que teria até a capacidade de assumir hoje como encarregado, mas ele não assume por quê? Porque ele não tem um nível técnico, ele não buscou a capacitação, ele não seguiu as exigências que hoje o mercado exige. Então, a educação, a gente tem que focar muito, passar isso para a turma de campo, porque às vezes o cara não tem essa visão, que o mundo está mudando, os negócios estão mudando, as empresas estão mudando, e daqui a um momento ele não vai acompanhar. Se a gente imaginar, pode ser que daqui a um certo tempo não tenha uma eletricista subindo no posto, né? Então, se não tiver o cara capacitado ali para operar o equipamento, vai ficar fora do mercado. Só pegando a situação, né, da educação, eu lembro que quando eu entrei na universidade, recentemente, né, não é tão antigamente, eu via muita visão de que o engenheiro, certo? Ele era muito técnico, né, cálculos, a parte matemática, física, e no mercado, quando eu saí da universidade, eu vi que a gente tinha uma falha muito grande na formação, na parte de gestão, na parte pessoal, certo? Eu lembro que vários professores meus, já antigos, realmente eram muito rígidos na parte de matemática, de cálculo, de física, mas não mostravam nem dizia nada sobre a parte de gestão, certo? Hoje os engenheiros estão muito voltados para a área de gestão de pessoas, e isso não é passado no curso de engenharia. A gente acaba meio que aprendendo na marra. O cara que se sobressai na parte de gestão, ele dá um pulo gigantesco, certo? Então, é bem interessante essa visão do Senai, de ter a formação da parte técnica, mas vislumbrando a parte pessoal, certo? É muito bacana mesmo. Vem pegar aqui o gancho também mais uma vez, aí, olhar também aí, que assim, hoje entrou muitas instituições no mercado, né? E instituições que, assim, a gente tá eu e o Thiago no mercado, você está no mercado, a gente tem visto os eletricistas que nós temos recebido, né? Sem preparação, e talvez um curso que fez de qualquer forma. E a gente sabe que o Senai tem essa preocupação. Eu passei pelo Senai em 2012, 2015, e fez um curso lá de informática, de montagem de computação, que era uma coisa básica naquela época. Mas parecia uma faculdade. O nível de entrega, né? Então, assim, também o eletricista tem essa preocupação, a instituição ele está em buscar o que ele está recebendo, né? Então, é só deixar aí marcada essa observação. Paulo, é muito interessante você comentar a questão do comportamento, porque vivendo esse Junho Laranja é uma coisa que a gente está debatendo muito, é a questão do comportamento, porque segurança só faz quem tem comportamento e disciplina operacional para aplicar. E isso é necessário. É a questão da educação que você falou, né? E aí, Plínio, a gente também não enxerga redes no meio aí das estradas sem poste. E fica uma pergunta no ar. Cara, como é que é feita a implantação desses postes com a linha viva? Existe esse procedimento, esse modelo de negócio? Ou não? Ou é feito só com ela desligada? Thiago, existe sim, né? A gente tem esse procedimento de serviço com a equipe linha viva, que a gente faz a mesclagem, né? Serviço com a linha viva junto com a linha morta, certo? A equipe da linha morta dá esse apoio à equipe linha viva. Para fazer a implantação desse poste, a gente precisa usar as coberturas, certo? É feita a cobertura da rede, certo? E é feita a cobertura do poste, certo? Para que a rede, a parte energizada não venha a energizar a parte desenergizada, certo? E por que isso, né? Na hora que eu estou energizando, certo? Um poste, que ele está sendo implantado ao solo, eu estou gerando aí uma diferença de potencial. E aí o choque elétrico parte dessa diferença de potencial. Para existir o choque elétrico, tem que existir a diferença potencial. Na hora que eu misturo, certo? Que eu cruzo a parte energizada com a desenergizada ao solo, eu estou criando uma diferença de potencial. Isso aí vai me causar um choque elétrico, certo? É por isso que a gente precisa cobrir a parte energizada e a parte desenergizada, certo?
observação, certo? A equipe de linha morta, que possa dar o apoio à linha viva, também tem que estar coberta, certo? Os eletricistas têm que estar de luva e de manga, certo? Por precaução, a gente leva esse trabalho para que somente a equipe, os eletricistas de linha viva, estejam envolvidos, certo? Ali no solo. Mas, se for necessário o apoio da linha morta, de algum eletricista, esse tem que estar também coberto, com luvas e mangas, adequado ao nível de tensão que eu estou trabalhando, né? Eu estou trabalhando lá na 13.8, 3.800 volts, eu tenho que o eletricista tenha um equipamento de segurança de cobertura para esse nível de tensão, certo? Lene, é interessante você comentar isso aí, porque já vem a minha segunda pergunta, porque se eu implanto um poste debaixo de uma rede energizada, eu vou ter que usar um veículo para isso. E esse veículo? E aí eu já pergunto para o Elano, existe algum tipo de aterramento para isso? E qual a importância disso? Porque eu entendo que você esteja lá ao potencial e pode acontecer alguma coisa, né? Tiago, todo e qualquer serviço é muito importante quando vai fazer com um veículo, um caminhão, a gente aterrar ele. Então, a importância de ter um caminhão aterrado. Serviço de linha viva ou um serviço que você vai usar um MOOC para fazer uma operação de um poste, que ele esteja ligado, muito importante aterrar. Aterramento é algo também muito importante na execução do serviço. Isso é verdade, Elano. Aterramento, ele salva vidas. E, Paulo, e já vislumbrando aí novos horizontes e tal, e já pegando aí na pegada do Junho Laranja, que conselho, Paulo, com a vivência que você tem, que conselho você daria para um profissional que ele quer começar uma carreira lá na linha viva? Ou seja, em outras carreiras, mas em específico ali na linha viva, o que esse profissional teria que fazer? Algumas dicas. Bom, eu vou dar algumas dicas que ela é meio que transversal, primeiramente. Primeiro, se dedicar àquela, o que ele está propondo a fazer. Tem que ter uma dedicação, tem que ter disciplina, né? Disciplina é fundamental para que aquele profissional queira estar no mercado de trabalho, porque exige muito conhecimento, estudo, né? Muito estudo, tanto, como eu falei, o estudo técnico é importante, mas sem nunca esquecer a questão das disciplinas comportamentais, de valores, que é importantíssimo. Então, eu vejo basicamente isso, sempre estar atento ao que está acontecendo de novos conhecimentos, de inovação, para que esse profissional tenha condição de estar o tempo todo atento, para poder estar o tempo todo no mercado de trabalho, que exige conhecimentos, né? Como eu digo, é exponencial. Então, daqui a pouco, tem um curso que ele, como eu falei anteriormente, daqui a 2 anos, eu tenho certeza absoluta que já vai ter um ingrediente a mais nos cursos de linha viva, exatamente porque as inovações estão aí o tempo todo. Hoje mesmo, eu tive numa grande empresa, da área de têxtil. É impressionante como nanotecnologia, né, tá influenciando aqui na nossa roupa. Eu fiquei impressionado quando você está com uma roupa desenvolvida com nanotecnologia, está com frio, ela está ali aquecendo. Se está com calor, ela está esfriando. É um negócio assim fantástico, né? Então, o que é que vai vir daqui a pouco depois daí? Então, o conselho que eu dou é que esse profissional ele tenha foco, né, tenha disciplina, né, seja determinado e seja um estudante, eterno estudante, para que... E outra coisa, ele tem que... nunca... Foi um conselho também que eu dei há pouco tempo, na dia 31, que estava com a turma reabrindo por conta do decreto do governador, e eu falei, seja um eterno estudante, né? Não pare por aí, você tem que estar sempre estudando para que possa acompanhar tudo que está acontecendo aí no mundo. Então, era mais ou menos essas dicas aí que eu tenho certeza que se esse profissional tiver,
ele vai em frente, não tenho nem dúvida. Paulo e Tiago, imagina essa da nanotecnologia, o nome? Imagina isso para o nosso eletricista hoje, que trabalha numa situação de calor, se a gente conseguisse implantar isso hoje no fardamento dele, a qualidade, né, e o desempenho que a gente ia ter do eletricista desse, né? Porque hoje, na nossa região, hoje a BIQ, ela está no lugar que é muito quente ou no lugar que é muito frio, né? Se a gente está aqui no Ceará, ali, RN, nós estamos, Bahia, muito quente. Se for para Goiás, Bogotá, está muito frio. Então, você imagina que ter um fardamento que estabilizasse essa temperatura. Nós estaríamos preparados para todo momento mesmo, né? Então, realmente, assim, parece uma coisa de muito tempo e a gente vê isso agora, é extraordinário, né? Assim, a gente vê que realmente está acelerado as mudanças, inovações e assim, também coisas que podem ser implantadas no nosso sistema e logo, logo vai estar implantado, com certeza. Já é realidade, né, ao nosso setor. E era até um comentário que eu ia fazer, né, Elano, que hoje a parte fundamental da atividade que os nossos eletricistas realizam, principalmente de linha viva, é o fardamento. O fardamento ele é um EPI hoje. E se a gente conseguir casar essa inteligência de novas tecnologias no nosso fardamento, cara, eu enxergo isso como o futuro do nosso negócio. Logo, logo ele está batendo na nossa porta, tenho certeza disso. E aí, Plínio, você comentou aí uma questão interessante, não sei se chamou a atenção do Elano ou do Paulo, mas a minha chamou, que você comentou que a linha morta trabalha com a linha viva, certo? Cara, e como é que é esse trabalho? É simultâneo, não é? Explica um pouco disso aí, porque eu entendo que um seja desenergizado e o outro energizado. Como é que funciona isso? Tiago, quando a gente parte para o trabalho simultâneo entre a equipe de linha viva e linha morta, a gente deixa clara a seguinte situação, certo? No caso lá da implantação do poste, quando eu falo a equipe de linha morta, ela apenas dá um apoio com equipamento, certo? Posso ter um apoio dos eletricistas, sim, desde que eles estejam com luva e manga, certo? Mas o trabalho em si da equipe de linha morta, de estar fazendo um desligamento com a rede desenergizada, em trabalho simultâneo com a equipe de linha viva, na rede de 13.8, trabalhando com a rede energizada, não é permitido. Certo? Por que não é permitido? Porque eu posso ter uma energização acidental da rede que a equipe de linha morta está trabalhando. Certo? Em alguns anos para trás aí, certo? A gente teve acidente nesses casos, certo? Era antes normal eu poder trabalhar a equipe linha viva e a equipe linha morta. Por quê? Eu estou com a rede desligada, um transformador desligado de um bairro, e eu tenho a equipe de linha viva também fazendo trabalho lá naquela área, e aí eu não perderia tanto tempo. A gente tem que lembrar do cliente, do consumidor, que está sem energia, mas a gente teve vários acidentes nessa situação, certo? Por alguma falha humana ou do sistema, a rede de 13.8 veio a reenergizar o cabo, que a rede de linha morta estava trabalhando, e aí causou um acidente, certo? Então, hoje, isso é bem claro no procedimento, certo? Que não pode haver trabalho simultâneo. Se a equipe de linha morta está trabalhando, a equipe de linha viva não pode trabalhar com a rede energizada, certo? Se a equipe de linha viva está trabalhando, a equipe de linha morta não pode trabalhar com a rede desenergizada. Plínio, a equipe de linha viva pode dar apoio à equipe de linha morta? Pode, certo? Só que a linha viva não vai estar fazendo serviço de rede. Ela pode estar dando um apoio de pegar um cabo que está desenergizado, de tirar um ramal do cliente que está desenergizado, certo? Mas jamais trabalhar rede energizada com rede desenergizada, certo? Que isso fique bem claro. Não posso ter isso, ok? Bem interessante, enquanto você fala isso, que pode ser que quem esteja assistindo tenha entendido mesmo que eu, né, que eles estavam trabalhando junto ali, mas não, existe cada qual no seu quadrado, então corretíssimo, acho interessante a gente disseminar isso, né, para nossas equipes. E, Elana, aí a gente chega naquela parte do nosso podcast aqui que trazer algumas perguntas lá do nosso pessoal de campo, que eu acho interessante a gente ouvir também o pessoal de campo. E eu tive uma pergunta aqui do Roberto Mendes, que ele é eletricista de linha viva, trabalha na BIQ há 2 anos,
E ele pergunta o seguinte: sou eletricista de linha viva na BQ há 2 anos e 3 meses. Meu nome é Roberto Mendes Saraiva Lima e trabalho na turma do Marcos. E gostaria de tirar uma dúvida em relação à cobertura do jumper. Se ela pode ser feita com cobertura rígida ou com cobertura flexível. E gostaria muito que essa dúvida fosse esclarecida. eu posso cobrir o jumper da rede com uma cobertura rígida ou flexível? Que tipo de dica você daria para esse rapaz aí, para tirar essa dúvida? O jumper ele é coberto com cobertura flexível. De maneira nenhuma pode ser com cobertura rígida. E sempre que manter as coberturas flexíveis. E aí também existe uma outra pergunta, né, que é a do Júlio César, que também é eletricista de linha viva, trabalha com a gente há bastante tempo, 5 anos, que ele pergunta também o seguinte: aí eu queria fazer uma pergunta: qual é o melhor equipamento para fazer teste para raio? Se é o mergômetro ou o fazímetro? o melhor equipamento para se testar um para-raio é o fazímetro ou o megômetro? Ele pode fazer com fazímetro, mas não é tão preciso quanto o megômetro. A dificuldade do megômetro é porque você tem que ter um canto para armazenar ele com muito cuidado. Com o deslocamento do caminhão, se ele tiver de uma maneira armazenado de forma não correta, ele pode desconfigurar também e não ter uma leitura tão precisa. Mas o melhor é o megômetro. Bom saber, cara. É bom saber que as nossas equipes estão interagindo com a gente, estão perguntando e a gente está conseguindo dar o retorno, né? E aí, já pegando um gancho também do que o Paulo falou aí sobre a questão de inovação, hoje a gente vive num grande Big Brother, é a nossa realidade, né? Onde você olha, tem uma câmera, existe alguma coisa ali lhe vendo. Cara, existe algum projeto relacionado a câmeras, assim, na linha viva? Antigamente, falar de câmera era uma coisa... Assim, o eletricista ficava muito assustado com essa questão de estar ali sendo filmado. E aí ele percebeu que isso traz grandes benefícios, né? Grandes oportunidades de melhoria. Isso, para o nosso setor, tem nos trazido grandes benefícios, evitado incidentes, trazido treinamentos. A gente tem capacidade funcionários colaboradores através de pontos de melhoria. Então, hoje, todos os nossos carros, eles têm uma câmera. Nós temos hoje um setor de inteligência analisando as câmeras em tempo real. Então, a gente tem benefícios aí a todo momento. A gente pode parar hoje aí, imaginar, evitar um acidente quase em tempo real. Hoje nós temos aqui um setor de inteligência que, quando vê uma situação que não está conforme o procedimento, eles podem fazer a ligação em tempo real ali para o colaborador, para o encarregado pedido, para rever aquela atividade. E aí a equipe, no mesmo momento, ou no mesmo dia, ela é parada à tarde para tratar por que é que ele fez aquele procedimento, ou aquela situação não segura. Então, hoje, as câmeras têm trazido e traz, de forma indiscutível, ganhos muito no nosso setor. Então, hoje, as empresas que estão no setor que ainda não aderiram à parte de filmagem, elas têm que aderir, isso é um novo momento, é um novo ciclo e é necessário, muito importante. E, assim, o eletricista hoje, ele também mudou a visão, e aí o que o Paulo nos disse da educação. A gente educou ele, mostrou a importância daquela câmera. Essa câmera aqui não está para lhe prejudicar, não está para lhe tirar do setor. Ela está para lhe proteger, para garantir que você tem um trabalho seguro. E é tanto que, às vezes, quando acontece alguma coisa, até no trânsito, ele chega na base e diz assim, vamos olhar aqui a câmera. É o advogado dele, né? Vamos olhar aqui a câmera para ver que estava tudo correto, estava tudo certo. Então, ele já entendeu que a câmera hoje é um aliado dele. Então, as câmeras hoje eu vejo que é um Big Brother do bem, né? A gente tem que se preocupar muito com tudo isso, que nessa questão das câmeras, porque não deixa de ser uma segurança, né? É uma segurança, né? Então, a gente pode sim conversar, desenvolver algum projeto importante em relação ao Senai desenvolver junto com vocês um projeto que seja talvez com uma outra pegada, uma pegada mais inovadora, enfim. O importante é focar, Leandro, como você falou, na segurança. E aí, Paulo, já também, pegando um gancho que você está falando aí, né? Te viu que você já teve várias vivências em feiras, em departamentos de inovação, já dirigiu alguns departamentos de inovação. E com a tua experiência, com a tua vivência hoje, Paulo, o que seria assim que tu gostaria de colocar no outdoor
para que a pessoa que está assistindo a gente, ele se inspire, um pensamento, uma dica, para que as pessoas que estejam nos vendo, opa, é esse caminho aqui que eu quero trilhar hoje com o pensamento, com a cabeça que você tem hoje, né? Educação com ética. Educação com ética. Existe, ou educação faz bem feito, ou não comece a fazer. Porque o pior é aquele que educa de uma maneira que não tem, às vezes é uma enganação, né? Infelizmente. Então, eu acho que, quando eu falo sempre na questão da ética, eu fico batendo muito nessa tecla, porque a gente se depara, Tiago, às vezes, assim, para mim está no mesmo patamar um corrupto com um gestor, um mau gestor. Um gestor que sabe que não tem condições de estar ali e quer estar porque um político quis que ele tivesse, ou alguém quiser. Aquele negócio, você conhece quando uma pessoa está lá em cima, aí às vezes é um tatu em cima de uma árvore, né? Conhece, Plínio, esse ditado? Quando tem um tatu em cima da árvore, aí tu diz assim, se ele está lá porque alguém colocou, né? Ele não, tatu não sobe em árvore, né? Então, eu vejo que quando eu me deparo às vezes com maus gestores, isso me dá uma inquietude. Então, isso também é falta de ética das pessoas não terem coragem de dizer isso eu não sei, isso não dá para me fazer. Acaba sendo um desperdício de dinheiro, de projetos que não têm uma visão estratégica, de um planejamento de Estado, às vezes é muito pontual. Então, eu botaria assim, educação com ética, mais ou menos assim, para ser só uma frase, ou duas palavras. Perfeito, casamento, educação e ética, perfeito. Acho que a gente que está vivendo nesse mundo corporativo e vendo o que está acontecendo no mundo, a colocação perfeita. E Plínio, já puxando aí a sardinha para o nosso negócio de linha viva, né? Cara, foi-se falar de cobertura, foi-se falar de procedimento, mas eu coloco aquela cobertura num condutor com energia. Qual a garantia que eu tenho que aquela cobertura, cara, vai me resguardar? É feito algum ensaio, é feito algum acompanhamento disso? Fala pra gente aí um pouco disso. Tiago, periodicamente a gente precisa fazer os testes, os ensaios elétricos nos equipamentos, certo? Na parte de borracha, mangas, luvas, certo? As coberturas rígidas, as coberturas flexíveis e inclusive o caminhão, certo? O caminhão de linha viva, ele faz o teste de ensaio elétrico, certo? Anualmente, e a cada 4 anos ele precisa fazer um teste de ensaio acústico, certo? Porque a linha viva, e eu lembro muito, desde a universidade, meu primeiro professor, quando ele comentou o seguinte, em todos os ramos de engenharia, geralmente você consegue visualizar, certo? O engenheiro químico vê um líquido, o engenheiro civil vê a parte física, química daquele material, mas a eletricidade você não visualiza, certo? Então, com o material elétrico, com os equipamentos elétricos, é a mesma situação. Você não consegue visualizar se está passando energia ou não por ele. E aí você precisa fazer um ensaio. E aí o caminhão de linha viva, o Sky, ele é feito um ensaio acústico a cada 4 anos para ver como está o estado dele, certo? Além do ensaio elétrico anual, certo? Tanto do caminhão como das partes de mangas, luvas e coberturas, certo? Cara, muito bom saber disso, né? Porque quem está utilizando lá na ponta, né, tem que ter essa segurança que vai entrar numa rede energizada e que vai voltar. Afinal de contas, é o nosso principal objetivo, né? É trazer o cara sã e salvo para casa. E, Alana, aí tem mais uma pergunta aqui de um eletricista nosso, relacionado à cobertura de isolador. Se pode ser utilizado uma cobertura rígida ou se tem que ser utilizado uma cobertura flexível. No isolador, o que é utilizado, cara? Tiago, ele pode até usar como reforço, mas de maneira nenhuma só ele. O mais correto é o lençol bipartido. Coloca o lençol bipartido, depois ele pode até usar essa cobertura aí como reforço, mas o correto seria o lençol bipartido. O que é esse lençol?
O lençol bipartido, pessoal, é um material de borracha, certo? Ele tem uma dimensão quadrada, geralmente, certo? De mais ou menos aí 40 por 40 centímetros, certo? E aí essa peça de borracha, ela tem uma fenda no meio dela, certo? Ela é cortada numa ponta. De forma que você tem lá um isolador, certo? E aí eu consigo encaixar esse lençol para proteger a parte da parte desenergizada, certo? E aí o que o Elano disse é que eu posso cobrir também acima desse lençol, certo? Com a cobertura rígida. Jamais só usar a cobertura rígida. A parte da pandemia ela teve um impacto muito grande nos setores de negócio. No nosso, nem tanto, porque não teve a parada da nossa atividade, por se tratar de um serviço essencial, mas teve uma parada por percas ali de alguns profissionais que se afastaram por conta da Covid. E eu vi alguns artigos que falou que o Senai teve um papel fundamental aí no enfrentamento à pandemia, né? Aí eu queria que o Paulo fizesse um comentário a respeito disso, qual foi o papel do Senai nisso, nesse enfrentamento da pandemia. Bom, Tiago, obrigado aí pela pergunta. No dia 18 de março de 2020, o governador baixou o decreto do lockdown. E aí o presidente Ricardo Cavalcante me ligou no outro dia, eu acho que foi uma sexta-feira que ele ligou e disse: Paulo, o que é que nós podemos fazer, o que é que o Senai pode fazer nesse enfrentamento no combate ao Covid-19? E eu reuni minha equipe segunda-feira, lá no Senai, lá do Instituto Senai de Maracanaú. Então, começamos eu já estava como a pandemia já estava instalada e o lockdown foi no dia 18 de março, eu estava num grupo chamado Respira Ceará e começamos a identificar situações importantes que a gente pudesse atuar rapidamente. Então, nós fizemos 45 mil face shields, aquela proteção com acetato, né? Aquele máscara protetora chamada Face Shields, juntamente com a Smaltec. Nós desenvolvemos o protótipo nas nossas impressoras 3D, se alinhamos lá com a Smaltec e produzimos 45 mil naquele início que ninguém estava produzindo. Produzimos também, no início, 35 mil máscaras TNTs, mais 3 mil aventais TNTs e depois 400 mil máscaras de pano. Tudo isso de tecido. Tudo isso lá no Senai da Jacarecanga. Produzimos naquele início que estava faltando insumo de álcool em gel, mais de 2 mil litros. Isso tudo para ser doado, tudo foi doado. E aí teve os webinars com vários segmentos industriais, fizemos aquele túnel de desinfecção, e aí duas situações que foram assim emblemáticas no nosso Senai. Criamos uma central de manutenção de ventiladores pulmonares no Senai da Jacarecanga. Usamos todos os nossos instrutores, foram capacitados pela Escola de Saúde Pública e pelo Instituto, o ISGH, o Instituto de Saúde de Gestão Hospitalar, por engenheiros clínicos. Então, movimentamos só nessa central, que foi a portaria do secretário Cabeto, que a gente criasse. Então, vinha os respiradores que estavam em falta, muitos estavam 10 anos, 8 anos, 9 anos parados, colocamos para funcionar e devolvemos rapidamente para os hospitais. Isso consertamos mais de 300 também a custo zero para o Estado, para os hospitais. E trabalhamos durante 6 meses nessa central e reativamos agora há 3 meses atrás. E aí depois teve o ELMO, né? O capacete de respiração assistida, que foi um conjunto de grandes notáveis, né? Que o Marcelo Alcântara, que é o superintendente da Escola de Saúde Pública, e o médico pneumologista foi que idealizou. Então, lá no Senai, no Instituto Senai de Tecnologia, foi desenvolvido todos os protótipos, e lá no Senai da Jacarecanga, nós criamos um laboratório ELMO. Lá nós simulamos uma UTI, realmente uma UTI com todos os equipamentos, aparelhos e camas e etc. E fizemos todos os testes clínicos, primeiro com
voluntários, e depois foram fazer os testes clínicos lá no Hospital Leonardo da Vinci. E todos os testes de usabilidade foi feito também no nosso Senai. E aí teve umas instituições parceiras que estavam todas juntas, a Federação das Indústrias, o Senai, a Universidade Federal, a FUNCAP, que bancou bolsas de pesquisa, a Unifor, né, do Grupo Edson Queiroz, e também o SESI, nosso também, a Casa da Federação também teve junto conosco, e também depois, quando os 500 primeiros lotes que foram produzidos, fabricados no Senai, doamos para os hospitais e para o Estado, e agora já está sendo produzido, agora que eu digo, desde agosto do ano passado, sendo produzido em larga escala pela Esmaltec, e conseguimos, no espaço de 4 meses, desenvolver o elmo e aprovar em 2 meses na Anvisa. Então, ela tem o certificado da Anvisa e está salvando vidas. Mais de 60% dos pacientes que chegam a usar o elmo, eles não precisam de ir para a intubação. Isso tem um ganho enorme, tanto do paciente como dos hospitais, porque já liberam, não precisa estar dentro da UTI, pode ser dentro do quarto, enfim. Foi a grande invenção, que eu digo, do país, foi o elmo, porque respiradores já existiam e etc. Mas esse de evitar a intubação e de curar a Covid, de não deixar o paciente progredir em mais de 60%, foi um ganho muito grande. E aí eu coloquei, no início, quando eu coloquei no grupo que nós temos, inclusive o Luiz Carlos participa, do Fórum de Energia, são 270 participantes, né? E quando eu coloquei, teve muita gente que diz, olha, que o tema só pode ser falado de energia, ninguém pode colocar outro tema a não ser energia. E quando eu coloquei o elmo, aí as pessoas aplaudiram, é a energia da vida, né? A gente energizou a energia da vida. Então, foi com muito orgulho que o presidente Ricardo Cavalcante conduziu, junto com a Universidade Federal e a Unifor, os 3, e a gente somou esforços e conseguimos entregar à sociedade o elmo. Então, a gente, é uma pena todas essas pessoas que faleceram por conta do Covid, mas em contrapartida, o Senai teve, graças a Deus, a Federação das Indústrias, um papel relevante e importante nesse... ainda estamos fazendo no enfrentamento ao Covid. Mais uma vez, né, Paulo, o Senai aí sendo pioneiro, né? E é interessante que, como você disse, a energia da vida é uma coisa que foi primordial, porque antes do elmo, eu estava até vendo, a mortabilidade no momento da intubação ela era bem maior, era muito superior. Hoje em dia, por conta do elmo, isso caiu muito. Então, cara, mais uma vez, parabéns aí pelo pioneirismo, parabéns pela equipe, né, que montou isso. Leve aí as nossas palavras para ele, que eu tenho certeza que vocês salvaram muitas vidas. E isso é uma coisa que não tem valor. Parabéns mesmo. E Plínio, já tratando do tema vida, né? Como a gente viu aí bem, nós também temos uma pergunta aí de um eletricista. A minha dúvida é em relação ao desatrelamento de condutores de vão de segurança, para a linha viva desatrela, para a linha morta trabalhar. E Cruzeiro também, se é permitido deixar uma fase estaiando, sendo que ela vai ficar errada, certo? Desatrela 2 e deixa pelo menos uma estaiando na Cruzeiro também. A minha dúvida é essa aí. Pode trabalhar no mesmo potencial. Você pode haver trabalho na linha viva em potenciais diferentes, na realidade. Isso existe, Plínio, ou não? Pode, não pode? Como é que é isso, cara? Tiago, eu trabalho em diferentes potenciais para a linha viva, como assinar um atestado de morte, certo? Sendo bem rígido, né? O que é potencial, certo? Potencial é quando eu tenho um nível de potência, de tensão, de carga de um lado e tem outro nível de tensão, certo? Quando eu existir uma quantidade em um canto maior e outra menor, e você tenta juntar os dois, a tendência é de que existe uma diferença de potencial. E aí essa diferença de potencial é que vai causar o choque elétrico, certo? Então imagina a linha viva trabalhando com a rede energizada em 13.800 volts, e eu estou com um colaborador pegando de um lado 13.800 volts, e eu pego meu outro colaborador e pego em 0 volts,
ou numa tensão menor, certo? Ele está pegando uma diferença potencial. E aí ele vai causar o choque elétrico, certo? Então, em hipótese alguma, a linha viva pode trabalhar em diferença potencial, certo? É por isso que a gente tem, quando eu tenho um cesto aéreo com 2 locais, com 2 colaboradores, certo? Eles têm que estar no mesmo potencial. Os 2 pegando no mesmo cabo, mas jamais um pegando no cabo e pegando em outro, certo? Jamais um colaborador pode estar pegando num cabo e o outro está pegando na cruzeta ou no isolador, certo? Então, linha viva não pode, em hipótese alguma, trabalhar em diferença potencial, tá certo? Ok, Plínio. Isso é muito importante, né, que fique claro aí que o trabalho ele não pode ser realizado dessa forma, cara. Eu acho que essa é a mensagem. Eu acho que você foi até um pouco incisivo no início, né? Trabalhar é morte, e realmente é isso. Que você está trabalhando com uma coisa energizada, mas a mensagem, ao mesmo tempo que ela é impactante, ela também tem uma abrangência muito grande, né? De situações que a gente pode ou não pode trabalhar. Eu acho que você foi feliz quando você disse isso, e nas situações que é permitido eu fazer um tipo de trabalho. Elane, a conversa está boa, eu sei, a gente poderia passar a tarde toda aqui, muito legal, mas assim, cara, as suas considerações finais, cara, para a gente aqui fechar nossa tarde, o nosso tempo aqui de aprendizado, cara. O que você tem a dizer para a gente, que você não disse, que você quer falar? A palavra é sua. Tiago, agradecer aí a oportunidade. Obrigado aí, Paulo, pelo aprendizado aqui. Duas coisas que eu vou pesquisar: a nanotecnologia e a indústria 4.0, anotei aqui. Aqui é realmente podcast de aprendizado. Mas deixar também um agradecimento aqui à BQ, né? BQ, assim, tem me dado grandes oportunidades, tem investido, assim, é uma empresa que investe em colaborador. Ano passado, eu tive a oportunidade de ir para Bogotá, mobilizar um contrato. Então, assim, isso foi um profissional realmente de tamanha expertise, aprendizado lá dentro. Então, fui transferido para Goiás também, outro aprendizado. Então, assim, eu posso agradecer aí por esse podcast, mas agradecer também a BQ por toda essa trajetória e parabenizar também por essa preocupação de investir em colaborador, sempre estar investindo, preocupado nos colaboradores e preocupado também com a sociedade. Quando tem um colaborador ali treinado, você tem uma entrega também diferente lá para a sociedade, para o cliente. Parabéns aí, Plínio, parabéns, Tiago, parabéns, Paulo. E, assim, muito feliz. Saudar desse podcast com primeira experiência do podcast, né? Assim, muito feliz, também é o primeiro aqui sendo gravado pela BQ, mas é satisfação. Parabéns aí os organizadores, parabéns por esse trabalho, um trabalho incrível, né? Está no Junho Laranja, outro projeto também extraordinário, projeto que tem aí tudo para ser marcado aí no calendário e trazer aí resultados significantes na linha viva. Então, show de bola. Parabéns e obrigado. Gratidão, irmão, aqui pelo momento, obrigado pelo convite. E aí, sempre junto. Plínio, considerações finais, Plínio? Tiago, quando a gente é chamado para trabalhar numa empresa, às vezes a gente não sabe como vai chegar, como vai ser o ambiente, né? E a BIQ, ela tinha como uma parte da visão dela, de ser inovadora, né? E aí esse ponto de inovação, que era uma visão, se transformou numa parte de um dos pilares da empresa, certo? Ela hoje é um dos valores. E aí, quando a gente veio a formatar o Junho Laranja, pensando nas equipes de linha viva, começou com a semente pequenininha lá no ano passado, e a gente vê o quão grandioso é esse projeto, certo? A gente chega hoje e está aqui fazendo podcast, certo? Uma apresentação com pessoas que têm agregado demais, certo? Valores pessoais, profissionais, certo? Na figura sua, Tiago, que foi um dos promissores aí da empresa, precursor, teve um crescimento bem gigantesco, sendo hoje um engenheiro de segurança da área, Elano, né, como eletrotécnico, e chegar um gerente de contrato, foi para um contrato internacional, voltou para um contrato nacional, e ao seu Paulo André, né, que deu aí uma grande experiência, vivência de trabalho
mostrando a área, a quantidade de funções que o Senai tem na sociedade. Eu sempre penso muito e imagino que tudo que a gente faz aqui que tem que ser perpetuado de alguma forma. A pequena ação que a gente faz é para deixar. A gente não vai deixar nenhum valor financeiro, de estrutural. O que a gente vai deixar é conhecimento. Então, trabalhar e ter um momento como esse é de uma valia gigantesca. Então, a BIQ está sendo inovadora demais nisso, certo? O Júnior Laranja veio para a gente consolidar essa estruturação, essa formatação de conhecimento para os colaboradores, para o sistema, certo? Isso não é só para a BIQ, isso é para todo colaborador, toda pessoa, todo mundo que quiser ter um conhecimento na parte elétrica, pessoal e principalmente segurança, certo? Então, obrigado a BIQ, muito obrigado a vocês, certo? Pela tarde aí que a gente teve de conhecimento. A conversa seria proveitosa passar mais tempo, mas muito obrigado, certo? Deixar lá uma mensagem que a gente nunca pode esquecer, né? Trabalhar com segurança é um excelente negócio, certo? Tanto para quem faz como para quem recebe. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Plínio, pelas palavras. E, Paulo, cara, em nome da BIQ, eu lhe agradeço demais por você ter prestigiado o nosso evento, ter podido participar, né? E a palavra é sua, meu amigo, para você fazer seu fechamento. Se quiser falar aí sobre uma outra coisa que a gente não puxou aqui por conta de um tema ou outro, quiser falar aí sobre os novos investimentos lá no cenário Jacarecanga, no cenário Maracanaú, a palavra é sua. Bom, eu agradeço, Tiago, pelo convite, o Luiz Carlos Queiroz, que é uma pessoa extraordinária, dividir aí essa bancada, como a gente disse, com o Plínio e com o Elano, é muito enriquecedor. A gente, como eu costumo dizer, ninguém sabe, nós somos um eterno aprendiz o tempo todo, a gente aprende as coisas aqui, anotei algumas coisas também importantes, Elano, que foi citado aqui. Eu faço um convite a todos que não conheçam o Instituto Senai de Tecnologia lá de Maracanaú. Nós temos um habitat da inovação, muito bacana, onde tem várias empresas, indústrias, que um pode fazer negócio com o outro. Imagina só, aqui eu posso dizer sem problema nenhum, mas está lá o M. Dias Branco, aí está aí, vamos supor, vai estar lá a BIQ, aí acaba fazendo negócio com a Dias Branco, acaba fazendo negócio com a Apivida. Então, nós estamos lá no habitat da inovação, no Instituto Senai de Tecnologia, lá em Maracanaú. Nós estamos fazendo investimento muito forte no Senai da Barra do Ceará. Vale a pena vocês conhecer essa nova pegada que nós estamos lá na Barra do Ceará, na Jacarecanga, na Parangaba. A questão da nanotecnologia, eu vou passar para o Luiz Carlos essa sua anotação, Elano, que é importante ele ver, e fazer uma parceria com o CETIC, que é o maior centro de treinamento da cadeia têxtil do Brasil, que fica no Rio de Janeiro. Eu tenho os contatos, a gente está fazendo essa parceria aqui. Enfim, segurança é o tema. Fico feliz, Tiago, de hoje, porque junho é a data do meu aniversário aqui, sabe? Então, aí que eu fico mais feliz mesmo de estar participando deste momento. Só tenho a agradecer. Vamos continuar assim a parceria, que é importante. Vamos ouvi-los, a gente aprende com vocês. É a demanda de vocês que nos fazem a gente ir para o caminho certo, para o rumo certo. Então, fica aqui minha gratidão em nome do presidente Ricardo Cavalcante, que é um fã também da BIQ e do trabalho de vocês. Eu falo isso porque eu vejo a participação do nosso também presidente do Sind Energia, o Luiz Carlos, né? E como eles estão afinados num propósito maior, que é o desenvolvimento do nosso Estado por meio da educação profissional, por meio da inovação, da qualificação das pessoas. Muito obrigado, é uma honra hoje estar aqui com vocês. Agradeço. Para a gente encerrar, né, Paulo, a gente agradece as palavras, muito obrigado. Eu agradeço aos três convidados pela parceria, por esse momento de bastante enriquecedor para quem estava aqui, para quem vai assistir isso, tenho certeza. E a palavra que fica
E eu acho que o Paulo foi muito feliz quando disse gratidão. É gratidão pelo que a gente viveu, é gratidão pelo que a gente ainda vai viver. E os parabéns por cada profissional que hoje está aqui, porque construiu uma história de sucesso. Correndo atrás, muito suado, se capacitou para isso e quando surgiu a oportunidade, teve ali a estrutura para assumir o desafio que veio. Então, parabéns a vocês, muito obrigado pelo conhecimento, pela essa troca que nós tivemos hoje, e é só agradecer e muito obrigado mesmo, e até a próxima. Até mais. Olá, eu sou Antônio Valdo, aqui da base de Caraúba, do Alto Oeste, no Rio Grande do Norte. Sou chefe de linha viva e eu queria falar para vocês um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei desde pequeno, eu admirava muito a parte da energia, né? E crescendo tive a oportunidade de trabalhar no sistema como motorista operador de MUC em 2014 e também tive a oportunidade de fazer o curso de linha viva. Passei a trabalhar como eletricista motorista de linha viva e com 6 meses tive a oportunidade de ser chefe de turno. Esse mês laranja para a gente, eu acho que é muito interessante, né, para a linha viva, uma área de risco. Também queria deixar aqui um recadinho aí para vocês, que nunca desista do sonho de vocês e seja o que você esteja fazendo, a profissão que você esteja, mas você faça tudo com amor e com carinho que você chega lá. Um abraço para todos aí e trabalhar com segurança é um excelente negócio.